O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, capítulo 9, livro 2. Intervenção dos espíritos no mundo corpóreo, poder oculto, talismãs e feiticeiros. Pergunta 551. Um homem mau pode, com a ajuda de um mau espírito que lhe seja dedicado, fazer o mal ao seu próximo? Quer dizer, um homem que tenha má intenção, aliado a um mau espírito, pode fazer mal a um outro homem? A resposta é não, Deus não permitiria. Pergunta 552. O que pensar da crença no poder que teriam certas pessoas de lançar feitiços? Pergunta 552, a resposta é: certas pessoas têm um poder magnético muito grande, do qual podem fazer mau uso do seu próprio espírito, se o espírito for mau. Nesse caso, podem estar assessoradas por maus espíritos. Mas não acreditem nesse pretenso poder mágico, que está apenas na imaginação das pessoas supersticiosas, ignorantes nas verdadeiras leis da natureza. Os fatos citados são fatos naturais, mal observados e, sobretudo, mal compreendidos. Ou seja, o que cada um recebe é o que tem que passar. Então, o poder magnético pode ser grande de uma certa pessoa, e se ela estiver aliada a determinados espíritos maus, obviamente ela pode inquirir o mal. Mas se aquele outro vai receber o mal ou não, isso não cabe a nós, né? Se ele receber é porque necessita passar por aquela situação. Obviamente ele não vai passar, né? Deus não permite, como nós vimos na outra questão, se não tem necessidade daquilo. Pergunta 553. Qual pode ser o efeito das fórmulas e práticas com as quais certas pessoas pretendem dispor da vontade dos espíritos? Então, por exemplo, amuletos, trevo de 4 folhas, pimenta, olho grego, fitinhas, né? Com o nome, por exemplo, do Bonfim, pedras, ferraduras, figas. O efeito de torná-las ridículas, se são de boa fé. Ao caso contrário, são tratantes que merecem o seu castigo. Todas as fórmulas são enganosas. Não há nenhuma palavra sacramental, nenhum sinal cabalístico, nenhum talismã que tenha qualquer ação sobre os espíritos, porque eles são atraídos apenas pelos pensamentos e não pelas coisas materiais. Então, um mau pensamento, um mau elemento encarnado atrairia um mau espírito, né? E seguiriam pelo mau caminho. Pergunta 553A. Não obstante, certos espíritos não ditaram, né, em algumas ocasiões, fórmulas cabalísticas, a quantidade, por exemplo, de orações, quantidades, por exemplo, de palavras repetidamente, né? Sim, existem espíritos que lhes indicam sinais, palavras bizarras, ou ainda que lhes prescrevem certos atos, como a ajuda dos quais fazem os que se domina conjuração. Mas fiquem bem seguros que esses são espíritos que zombam e abusam de sua credulidade. Pergunta 554. Aquele que confia no poder de um talismã pode atrair um espírito por meio dessa confiança, visto que é o pensamento que age? O talismã é apenas um veículo que direciona o pensamento? Por exemplo, uma figa, um pé de coelho, um patuazinho, né? É verdade, mas a natureza do espírito atraído depende da natureza da intenção e da elevação dos sentimentos. Então, por exemplo, um espírito de grau elevado, um espírito de primeira ordem, né, um espírito bom de segunda ordem, não seriam atraídos
por patuás, por talismãs, né? Ou por uma figa, e sim pelos bons pensamentos, né? Ora, é raro aquele que, sendo muito simples para acreditar na virtude de um talismã, não tenha um objetivo mais material do que moral. Então, provavelmente, né, um espírito encarnado que não esclarecido tem esses patuás, esses talismãs, mas ele também tem outros objetivos que não mais materiais, né, do que espirituais ou morais. Em todo caso, isso anuncia uma estreiteza e fragilidade de ideias que dão vazão aos espíritos imperfeitos e zombeteiros, quer dizer, dão versão, abrem a guarda para espíritos zombeteiros, espíritos imperfeitos da terceira ordem. Pergunta 553. Qual sentido se deve dar à qualificação de feiticeiro? Os chamados feiticeiros são pessoas que, se de boa fé, né, pessoas de boa índole, são dotadas de certas faculdades, como o poder magnético, né, ou da segunda vista, né, da visão espiritual. E como fazem coisas que não são compreendidas, acredita-se sejam dotadas de uma força sobrenatural. Seus sábios não têm muitas vezes passado por feiticeiros aos olhos das pessoas ignorantes. O espiritismo, né, e o magnetismo dão-nos a chave de uma infinidade de fenômenos sobre os quais a ignorância teceu muitas fábulas e que os fatos são exagerados pela imaginação, pela superexcitação da imaginação. O conhecimento esclarecido dessas duas ciências que se consubstanciam em apenas uma ao mostrar a realidade das coisas e a sua verdadeira causa, é o melhor preservativo contra as ideias supersticiosas, porque mostra o que é possível e o que é impossível, o que está nas leis da natureza e o que não se passa, né, de crendice. Pergunta 556. Certas pessoas têm realmente o dom de curar por simples toque. O potencial magnético pode chegar até essa intensidade quando é secundado pela natureza de sentimentos e um ardente desejo de fazer o bem, porque estão os bons espíritos e vêm assisti-los. Já vistos as antigas benzedeiras, né? Às vezes até curar sem perceber, sem até o conhecimento, né? Mas é necessário precaver-se contra a maneira pela qual as coisas são contadas pelas pessoas muito crédulas ou muito entusiastas, né? Sempre dispostas a ver o maravilhoso nas coisas mais simples e mais naturais. É necessário igualmente desconfiar dos relatos interesseiros por parte das pessoas que exploram a credulidade em seu próprio proveito, né? Que algumas pessoas tiram o próprio proveito da credulidade das pessoas. Com isso, nós terminamos essa parte do capítulo Poder Oculto, Talismãs e Feiticeiros.